Bom dia, amigos, bom dia, amigas, para mais este podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Aqui, André Bontempo, trazendo seu Notícias Comentadas. Vamos falando um pouco sobre algumas pegadas, alguns acontecimentos, entre outras questões interessantes aí da semana. E falando em questões interessantes da semana, estamos desenvolvendo desde o dia 12 e agora com término para o dia 18. Portanto, aproveitem e quem ainda não viu, assista aí no canal a série de debates tratando sobre os 10 anos das tais manifestações de junho, ou como alguns chamam, né? Eu particularmente não curto, não aprecio muito esse nome, as jornadas de junho, né? Como também ficaram aí devidamente conhecidas. Mas, enfim, chamem como bem quiserem, né? A grande questão é que as tais manifestações de junho, elas deram um rumo, né? Elas tiveram aí uma cara e entra grande parte da discussão que a gente precisa trazer para o debate, como elas foram trabalhadas e principalmente como a esquerda organizada, ou como alguns preferem chamar, né, a vanguarda da esquerda, soube aproveitar ou não esse momento para tentar guiar uma luta, né? Tentar guiar uma tática assertiva contra os planos da burguesia, contra os planos do grande capital. E claro que pegando aí algumas análises, né, a gente vê, percebe, sente que a coisa não foi exatamente, no final das contas, como nós gostaríamos que tivesse sido, né? Que de uma forma geral houvesse aí ocorrido. Mas tudo bem, né? Fiquemos aí com essas questões. Acho que o importante é ouvir aí a opinião de cada um dos que colocam alguma questão sobre isso. E o debate eu tenho no meu julgamento, né? Assim como de todos os outros, acredito que está sendo bastante interessante e importante aí de ser feito esse acompanhamento. E a CPI do MST, né, dando o que falar, cada hora mais com algum convidado ilustre, seja da política, seja do setor empresarial, do agronegócio, o que quer que seja, mas porém sempre com algum problema aí para a gente verificar o quão vicioso está essa questão e o quanto a direita e principalmente a extrema-direita ainda estão fortes, né, dando as cartas aí no cenário político brasileiro. E claro, a esquerda aí tentando fazer por onde, né? Porém, grande parte das vezes sambando na questão da luta e do combate a esses grupos, né? A essas organizações. De qualquer forma, vamos ver onde esse buraco vai dar. A questão é que cada hora é um novo nome, um novo ruralista, um novo defensor daquilo que o agronegócio pretende e, consequentemente, tudo aquilo que vai na contramão da luta da defesa pela terra, da luta das famílias que dependem, né, e querem aí soberania e a distribuição das terras, né, no Brasil e, consequentemente, uma CPI que vem num momento, diga-se de passagem, bastante ruim da nossa história, da nossa política brasileira, porque depois de tudo que nós passamos e no atual cenário onde se prometeu, em que se prometeu reconstrução, em que se prometeu
luz no fim do túnel, a gente acaba tendo que lidar ainda com esses problemas que eram mais esperados para o cenário que a gente vivia até então do governo anterior, porém o atual, com sempre aquela boa e velha, né, que de boa não tem nada, porém sempre com aquela famosa questão que a gente sempre traz aqui da conciliação de classes, atrapalhando cada vez mais uma política, eu não digo nem tão de esquerda, né, mas minimamente progressista para o país. E se mal conseguimos isso, né, quem dera uma política mais voltada para a questão da classe trabalhadora, para a questão dos explorados de modo geral, é ainda o que sonhamos conquistar. Falando em explorados de modo geral, né, cada vez aí mais crescente, evidente, né, e até mesmo assustador, eu diria, a quantidade de moradores de rua, né, de uma expressiva parcela da população aí sofrendo ainda mais com essa atual pegada, com esse atual tocante de inverno pelo qual nós estamos aí passando e que infelizmente a gente sabe que hão de sofrer, né, com toda essa estrutura, com todo esse abalo, com todos esses problemas que infelizmente levam essas pessoas a toda essa marginalidade da qual infelizmente vivem. Por essas e outras que essa semana também fez-se aí novamente a discussão e não só a discussão, evidentemente, mas também trouxemos à tona aí as manifestações com relação à questão ambiental e também social, diga-se de passagem, principalmente com relação à população indígena, através da luta contra o marco temporal, e também as questões que alguns estão chamando aí de nova política de teto de gastos, né? Toda essa política orçamentária fiscal do governo. A grande verdade é que o ministro da Fazenda, Haddad, ele sabe que não dá para ser popular, vamos dizer assim, como ele gostaria, né? E com as medidas que ele entende que para agradar o capital ele vai precisar tomar para poder manter um governo Lula minimamente estruturável, né? Minimamente com sobrevida. E isso acaba não combinando muito com aquilo que se propõe e com aquilo que foi dito e prometido na campanha e com aquilo que expressiva parcela da população brasileira precisa, né? O arcabouço fiscal acaba vindo num momento aí um tanto quanto delicado também e na política o toma lá da cá sempre sendo devidamente privilegiado e quando não, a gente vê coisas simplesmente bizarras e patéticas, como diversos membros, inclusive dos partidos que se diziam aí contrários ao Bolsonaro ou que acabaram fechando, seja no primeiro ou no segundo turno, ou mesmo após as eleições com Luiz Inácio Lula da Silva, pegando aí, né, adotando uma política contrária àquilo que o próprio governo, né, quando ainda em campanha, havia prometido, havia feito com que as pessoas tivessem optado por ele e não pelo outro.
É claro que nessa seara vem aí a necessidade sempre, e é bom e importante ilustrarmos aqui, da luta, da necessidade da esquerda estar se fazendo presente nas comunidades, nas fábricas, né, no campo, nas cidades, nos bairros, nas periferias, em todos os locais, nas escolas, nas faculdades, né? Como diria Geraldo Vandré, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Então, a necessidade de levar e se estender essas discussões, esse debate, esse diálogo, porque senão a guerra vai continuar sendo difícil, as batalhas continuarão sendo árduas e dificilmente teremos aí novas perspectivas de vitória. Então, fica aí uma situação um tanto quanto delicada, da qual a gente precisa estar trazendo e tratando sempre, seja lá aqui no programa, mas tantos outros que procuramos falar aí para todos vocês. Não podemos acreditar simplesmente, né? É claro que, relativamente falando, é bom nós termos congressistas de ala progressista, de pensamento mais à esquerda e que estejam aí lutando na chamada política institucional, mas só isso, apenas isso não basta, até porque só isso, literalmente, né, a gente ainda perde na equiparação de forças, considerando que de 3 a 4 quintos do Congresso, né, algo em torno aí de 60%, 70% do Congresso, são de políticos de linha conservadora, em que pese muitos aí, até mesmo ditos de esquerda, mas que não é aquela esquerda mais combativa ou que de fato encabeça lutas, né, mais assertivas contra os posicionamentos e ataques da extrema-direita no país. Por essas e outras, a necessidade, como de tudo isso que venho falando até agora, né, e que o canal sempre procura trazer também e levar para as discussões públicas, pois afinal de contas sabemos que depender apenas da política institucional e de toda essa zoeira, de toda essa zona que é o chamado Congresso, simplesmente a questão fica aí bastante perigosa, a situação fica aí bastante complicada. Por isso que inclusive chamamos aí para algumas atividades, alguns eventos e estamos sempre procurando cobrir, trazer para vocês tudo o que está acontecendo ao longo do Brasil para estarem aí devidamente cientes dos ocorridos. Aliás, uma atividade que teremos, acredito que na semana que vem, se não estou enganado, de qualquer forma verei aqui com mais detalhes, mas só um instante, por favor. Aqui, ato lançamento da Manifesto contra a Terceirização e a Precarização do Trabalho. Vai ocorrer no dia 21 de junho, né, uma quarta-feira, às 18 horas, na USP, mais precisamente no anfiteatro da Geografia, né, lá da FEFELESH. Uma atividade aí que com certeza conta com apoio, né, a convite aí de grandes nomes da política e do pensamento de esquerda, né, seja na educação e nos movimentos sociais, né, de modo geral. Entre eles temos aí Jorge Luiz Souto Maior, né, professor acadêmico de Direito da USP, também o famoso Chavoso da USP, né, o Tiago Chavoso, além, claro, de Maíra Machado, Marcelo Pablito, pessoas aí envolvidas com a POSP, Sindicato dos Trabalhadores da USP, entre outros movimentos sociais e organizações de trabalhadores. Bom,
acho que esse foi um Notícias Comentadas aí mais curtinho, né? Porque na verdade meu objetivo era bem traçar um panorama mesmo, né? Era bem fazer mais uma pegada que abordasse de forma resumida tudo aquilo que a gente viu, viveu, acompanhou essa semana e está acompanhando direto ou indiretamente com relação a tudo que ocorre no Brasil de modo geral. Eu agradeço sempre a participação de todos, né? E sempre aqui estendendo o convite a vocês para acompanharem o canal, estarem acompanhando o que se passa no país e, claro, ao verem as notícias e ao verem as diversas reportagens, principalmente nos telejornais e na imprensa burguesa de modo geral, também dar uma chance, né, ver a contracapa, ver o contraponto também nas mídias independentes, como essa que o podcast Mesa de Debates se propõe a ser e fazer. É isso, minha gente. Agradeço aí novamente a participação, colaboração e apreço de todos vocês. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana também e tchau!